A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, Lições para Adultos da editora CPAD. Estamos estudando o segundo trimestre deste ano de 2025, estudando uma série de lições baseadas no Evangelho de João. Temos aqui como assunto geral deste trimestre: e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João. Então nós estamos estudando uma série de lições, aprendendo sobre Jesus, o seu ministério, e estamos aprendendo pela ótica, pela visão que nos é apresentada pelo apóstolo João. Lembrando que João foi um apóstolo que escreveu para a igreja, e o ensino que João traz para nós é uma revelação apresentando Jesus como o Verbo, ou seja, o Filho de Deus que se manifestou em forma humana, né? O Verbo que se fez carne para morrer pelos nossos pecados e pagar o preço da nossa salvação. Bom, nós estamos avançando aí nesse trimestre, estudando aí essas lições. Hoje nós vamos estudar a lição que será a lição 4, né? A lição 4 estará sendo estudada nesse dia 27 de abril de 2025 e nos traz como título Jesus, o pão da vida. Esse é o título da lição que estaremos estudando agora aqui, e os irmãos estarão estudando na escola dominical desse dia 27 de abril. Bom, pelo título já deu para vocês perceberem que nós vamos estudar uma lição onde Jesus ele usa uma metáfora. A lição que nós vamos aprender hoje nos apresenta Jesus fazendo uso de uma metáfora para que as pessoas, os seus ouvintes que estavam ali à sua volta, pudessem compreender melhor a sua missão. Jesus se colocou, ele se chamou de pão da vida. Portanto, é uma linguagem figurada que Jesus aplicou ali. Uma linguagem figurada, é uma metáfora. E por que Jesus fez uso dessa metáfora, se apresentando como pão, o pão da vida? Por que Jesus fez uso disso? Essa lição vai nos revelar essas razões, né? Nós sabemos que o pão é um alimento universal. O pão é um alimento conhecido em todas as culturas. Em qual região do mundo que não tem pão? Cada região tem, claro, os seus pães variam, né? Tamanhos e talvez até alguns ingredientes na hora de fazer, além do trigo, mas entendemos que, de um modo geral, todo mundo conhece pão. E nós sabemos, entendemos que o pão é símbolo, sim. O pão é símbolo de alimento, de sustento. Quando se fala de pão, imediatamente nós nos lembramos de alimentação, de sustento. Quando Jesus se posicionou dizendo que ele é o pão da vida, evidentemente que Jesus estava buscando fazer, né, as pessoas compreenderem que ele é o sustento, ele é o alimento, ele é aquele que nutre a vida das pessoas. E nesse caso nós estamos falando no âmbito espiritual. A lição de hoje vai nos fazer compreender uma outra coisa muito importante. Observem que no ministério do Senhor Jesus aconteceram muitos milagres. Só no Evangelho de João nós temos aqui 8 milagres citados. No ministério de Jesus nós tivemos muitos milagres. E esses milagres, eles não aconteceram por acaso. É claro que lá no Evangelho de João, capítulo 21, versículo 25, diz que nas Escrituras não estão relatados aqui todos os milagres que Jesus realizou. Porque o próprio João diz que se fosse relatar todos os milagres que Jesus realizou, não seria possível, tamanha quantidade que ele realizou.
Mas esses milagres que nós temos nas Escrituras, esses milagres que são revelados na Bíblia Sagrada, eles não estão aqui por acaso, eles têm um propósito muito específico. E a razão é, cada um desses milagres realizados pelo Senhor Jesus e estão registrados nas Escrituras, de alguma forma apresenta o perfil, a personalidade, a missão, características do Senhor Jesus. Os milagres que estão relatados nas Sagradas Escrituras, realizados pelo Senhor Jesus, revelam parte da personalidade, da missão, do propósito, dos objetivos do Senhor Jesus aqui na Terra. A missão do Senhor Jesus muitas vezes fica revelada também através dos seus milagres. Por exemplo, nós vamos estudar aqui uma lição onde Jesus multiplicou pães e peixes. E depois que Jesus opera esse milagre, ele se revela como o pão da vida. Então, fica muito claro que o milagre realizado por Jesus, a multiplicação de pães e peixes, tinha como objetivo apontar Jesus como aquele que é o sustentador, aquele que nutre, aquele que alimenta a alma faminta. Então, nenhum milagre realizado por Jesus aconteceu, foi registrado assim por acaso, foi registrado ao acaso, por acaso. Não. Todos os milagres realizados pelo Senhor Jesus, que estão registrados nas Escrituras, estão registrados para nos trazer um ensinamento, nos trazer uma revelação, nos fazer compreender alguma coisa a mais relacionada à vida e ao ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos faz compreender assim que tudo que temos registrado na Bíblia no que diz respeito aos milagres do Senhor tem um propósito, tem um objetivo específico, tá certo? Bom, o nosso objetivo da lição, o nosso comentarista colocou aqui 3 objetivos nesta lição. O primeiro objetivo da lição é instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. Então, os professores vão trabalhar com esse propósito aí, instruir a classe a respeito do milagre da multiplicação. O segundo objetivo da lição, refletir a respeito aos desafios da fé. Então, refletir sobre os desafios da fé. É o segundo objetivo da lição. E o terceiro objetivo da lição é correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como o pão da vida. Ou seja, o terceiro objetivo da lição é nos fazer compreender Jesus como pão. Tá certo? Quando nós estudamos, quando nós lemos na Bíblia que Jesus é o pão, o que a Bíblia quer dizer com isso? Quando Jesus afirmou, eu sou o pão da vida, o que Jesus quis dizer com isso? Onde Jesus queria chegar? Que lição Jesus queria trazer aos seus discípulos e aos seguidores e aos que estavam ali ouvindo? Então, tudo isso vai ficar muito claro estudando esta lição de hoje. O nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 6, versículo 48. Temos aqui uma afirmação do Senhor Jesus, onde ele diz assim, eu sou o pão da vida. Ora, quando Jesus fala eu sou, Jesus está tomando toda a responsabilidade para si, dizendo eu vou sustentar, eu vou alimentar, eu sou essencial na vida de todos. Eu sou o pão da vida, ou seja, eu sou o alimento que dá a vida. Eu sou a fonte de vida eterna. Eu sacio a fome da alma e a sustento para toda a eternidade. É isso que Jesus está dizendo aqui em João capítulo 6, versículo 48. Na verdade prática, o texto diz assim, a verdade prática. Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Então a verdade prática ela está em concordância com o nosso texto áureo, né? Afirmando que Jesus ele é o pão da vida que sacia, que mata a fome espiritual, a fome da alma,
né? A fome do espírito. Jesus mata a fome espiritual de todo ser humano. Só existe um lugar onde o ser humano pode saciar a fome espiritual, em Jesus. Em Jesus. O ser humano pode buscar saciar o vazio da sua alma em qualquer outro lugar, mas em nenhum outro lugar ele encontrará sustentação. Em nenhum outro lugar ele ficará realizado, satisfeito. Em nenhum outro lugar ele vai encontrar paz de espírito. Para saciar a fome da alma, isso só é possível quando alguém encontra Jesus. Por isso que o próprio Jesus afirmou que ele é o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Não há outra alternativa. Tentar saciar a fome da alma com outras pessoas, outras opções, outras alternativas, é simplesmente perda de tempo. Porque só Jesus pode saciar o vazio da alma. Mas, vamos lá. A leitura bíblica em classe se encontra em João, capítulo 6, versículo 14. Antes de nós estudarmos Jesus como pão, antes de entendermos Jesus como pão da vida, nós vamos entender aqui esse milagre realizado por Jesus extraordinário, que se encontra em João, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 14. Esse milagre realizado por Jesus é o único que nós encontramos nos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas trata desse mesmo milagre, e João, né, que é o que nós estamos estudando aqui, da mesma forma fala sobre esse milagre, o milagre da multiplicação. E como que se deu essa multiplicação? Como se deu esse milagre extraordinário? Vamos lá. João capítulo 6, versículo 1 até o 14. Versículo 1. Depois disso partiu Jesus para outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e a grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então nós temos aqui um cenário onde uma grande multidão vinha em busca de Jesus, e aqui no versículo 2 diz que eles iam atrás de Jesus por causa dos sinais que Jesus operava. Jesus curava os enfermos, Jesus estava dando vista ao cego, estava fazendo o paralítico andar, estava dando audição para o surdo, Jesus estava libertando pessoas dominadas por demônios. E agora existia uma multidão no auge do ministério de Jesus, uma multidão que seguia Jesus a todo custo, para ver os sinais, para acompanhar, alguns para receber, outros até para criticar, mas o fato é que existia uma grande multidão que ia atrás de Jesus. E nesse momento aqui, nesse cenário, Jesus vai até ao alto do monte e ali ele se assenta com seus discípulos. E quando ele olha para baixo, o que ele vê? Ele levantando os olhos, no versículo 5 diz, né? Então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comer? Então Jesus viu uma grande multidão se aproximando, indo em direção ao monte para ouvi-lo. E aí Jesus resolve provar os seus discípulos antes de suprir as necessidades daquela multidão. Aí no versículo 5 ele pergunta a Filipe: onde compraremos pão para satisfazer a fome dessa gente toda? Aí no versículo 6, Filipe responde, né? No caso de Jesus, né? O texto diz que Jesus dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Aí no versículo 7, Filipe responde. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Então, Filipe, olhando na ótica humana, disse: mestre, não tem a menor chance. Nós não temos dinheiro, e mesmo se nós tivéssemos 200 dinheiros aqui, era uma quantia certamente expressiva, mas não daria para atender todo mundo. Nós não temos condições nenhuma de atender essa gente. E aí, entra em cena
André, no versículo 8, que diz: um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse, versículo 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas que é isso para tantos? Mais um aqui que estava completamente incrédulo diante da situação. André disse, eu achei um menino aqui. Certamente eles foram sondar, né? Para ver se aquelas pessoas ali tinham alguma coisa para comer. E André só achou um menino que tinha 5 pães e 2 peixes. E aí, claro, usando a lógica humana, André perguntou, mas o que é isso aqui? 5 pães e 2 peixinhos? O que é isso aqui para alimentar uma multidão como essa? Sem chance. Sem a menor chance. Mas eu quero fazer um parênteses aqui muito importante. Gente, meus queridos irmãos, o que esse menino estava pensando que resolveu levar 5 pães e 2 peixes para ir ouvir Jesus? Pelo que o texto bíblico nos mostra aqui, ninguém tinha o que comer, ninguém tinha comida, ninguém tinha pães e peixes, ninguém tinha alimento para saciar sua própria fome ali. Mas do nada surgiu um menino com 5 pães e 2 peixes. Que coisa interessante. E o texto ainda diz que o pão dele era pão de cevada. Isso significa que era pão das pessoas pobres, porque o pão de cevada, o pão de trigo, era considerado um pão de um valor maior. O de cevada era o pão dos pobres, das pessoas mais pobrinhas. Esse menino certamente era de uma família pobre, mas ele foi ouvir Jesus prevenido com 5 pães e 2 peixes. Esse menino dá uma lição para nós maravilhosa, porque ele tinha alguma coisa para oferecer. E quando ele oferece esses 5 pães e 2 peixes, Deus usa esses 5 pães dele e 2 peixinhos. Jesus usa esses pães para multiplicar e atender a necessidade daquele povo todo. Isso nos dá uma lição maravilhosa, porque esse menino, no mínimo, ele tinha uma noção de prevenção, ele se preveniu. Ele teve o cuidado de ir ouvir Jesus, mas foi com um alimento. Ele foi prevenido. E Deus trabalhou nisso. Jesus usou essa sabedoria desse menino. Jesus usou essa prevenção desse menino. Essa prudência que ele teve. E fez desses pães desse menino e os peixes, fez desses pães alimento suficiente para atender 5.000 homens. 5.000 homens. E olha que os estudiosos afirmam que deveria ter ali talvez 15.000 pessoas, porque são 5.000 homens, partindo do princípio que cada um pode ter levado a sua esposa e cada família pode ter aí no mínimo um filho. Então nós estamos trabalhando com uma ideia aí talvez de 15.000 pessoas ou até mais, porque a Bíblia só cita os homens, a contagem foi feita dos homens. Foram 5.000 homens, alimentados com apenas 5 pães e 2 peixes. Isso tudo porque tinha um menino no meio da multidão que estava prevenido. Você está entendendo a importância da gente nos prevenir com oração, com a leitura da palavra, fortalecendo a nossa alma, a nossa vida, porque em momentos cruciais são esses que Jesus vai usar. Nos momentos mais difíceis, Jesus vai usar quem tem um depósito, quem tem alguma coisa depositada. O apóstolo Paulo ensina a Timóteo, guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito. Esse menino nos ensina a ter uma reserva para usar na hora certa. Assim como as virgens prudentes da parábola das 10 virgens foram abençoadas por ter uma reserva, esse menino se tornou uma bênção para uma multidão,
Porque ele tinha uma reserva. Ele estava prevenido. Ele tinha 5 pães e 2 peixes. É verdade que ele estava prevenido quanto a ele, mas Jesus usou da prudência desse menino para abençoar toda uma multidão que estava completamente despreparada para lidar com a fome naquele momento. Então a Bíblia diz que esse menino entregou a Jesus os 5 pães e 2 peixes, porque no versículo 10 diz, ele disse a Jesus, mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar, assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Versículo 11, Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços, e sobejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Vocês vejam que é interessante você observar que Jesus multiplicou o pão, Jesus multiplicou o peixe e sobrou 12 cestos. Jesus mandou os discípulos arrumarem cestos e recolher o que sobrou. Todo mundo já estava farto, todo mundo já tinha comido bastante, estava todo mundo satisfeito. Jesus mandou recolher o que tinha sobrado, não podia desperdiçar nada. Não podia desperdiçar nada. Será que Jesus estava querendo ainda mostrar o exemplo daquele menino que foi para lá ouvir Jesus, mas foi com uma reserva? Não gastou, não usou de uma forma desordenada. Aquele menino guardou os 5 pães e 2 peixes para usar na hora certa. Aquele menino nos ensinou a regra da economia, da mordomia, da administração do pouquinho que se tem. E agora Jesus ensina os discípulos a mesma lei, a mesma regra que o menino já conhecia, porque Jesus falou assim, ó, guarda toda a sobra, não jogue fora, não desperdice, porque naquele momento havia fartura, mas poderia servir mais para frente. Então, ó, ajunta tudo aqui, e a Bíblia diz que do que sobrou, ajuntou 12 cestos. Jesus ensina aqui que nós não devemos desperdiçar. Tem tanta gente por aí que não valoriza os milagres de Deus na sua vida, que desperdiça os milagres de Deus. Deus faz coisas maravilhosas na vida dele ou dela, mas não valoriza. O ato de ajuntar ali nos cestos o que sobrou está nos mostrando a valorização, a importância que deveria ser dado àquele milagre, porque aquela sobra era um retrato de um milagre, era a amostra, era a prova de um milagre extraordinário realizado pelo Senhor Jesus. Tem muitas pessoas que pisam no próprio milagre que Jesus realizou, desperdiça, joga fora as manifestações miraculosas que Jesus realizou na vida dele ou dela. Quantas pessoas já foram curadas? Quantas pessoas já receberam bênçãos maravilhosas do Senhor Jesus? Mas vive como se nunca tivesse sido abençoado. Reclamam da vida como se nunca tivesse sido abençoado. Mas Jesus ensina aqui que não se deve desperdiçar, não se deve jogar fora, mas deve ser valorizado cada milagre, cada bênção alcançada, cada vitória conquistada, cada ato miraculoso divino sobre a nossa vida, nós devemos valorizar. E esse ensino está manifestado nesse ato de ajuntar os pães,
ajuntar as sobras nos 12 cestos. Bom, temos aqui a conclusão desta parte, né? O versículo 14. No versículo 14, o texto diz: vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que devia vir. Isso está lá no versículo 14. Agora eu quero complementar o versículo 15, porque no versículo 15 diz o seguinte: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo, para o fazer rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. É interessante nós observarmos aqui que quando viram Jesus realizar aquele milagre maravilhoso, disseram aqui: não, ele é profeta, é o profeta que devia vir ao mundo, nós temos que honrar esse profeta. Mas no versículo 15, Jesus foge num certo sentido, né? Jesus sai daquele ambiente, Jesus se afasta daquele ambiente. Por quê? Porque Jesus conheceu o coração daqueles homens e viu que o interesse daqueles homens era fazer de Jesus um rei. Era fazer de Jesus o governante. E aí Jesus se afasta, porque ele não veio para isso naquele momento. É certo que ele é o rei dos judeus, é certo que ele foi proclamado como o rei dos reis, mas isso vai acontecer na segunda vinda dele. Mas agora não, agora Jesus está vindo para morrer pelos nossos pecados e ainda não é o tempo dele assumir o reino em Jerusalém, ainda não é a hora. E quando Jesus percebe essa movimentação, a Bíblia diz que Jesus se afasta daquele meio e vai para o monte e fica ali só, justamente para que as pessoas não viessem arrebatá-lo e tentar fazer dele rei. Mas por que queriam fazer dele rei? Por que queriam ungir Jesus como rei? Porque Jesus matou a fome da multidão. Vocês estão percebendo que não havia nesses homens visão espiritual. A visão deles era uma visão terrena, humana. Eles viram Jesus operar o milagre, mas ainda entendiam que Jesus deveria governar no sentido terreno. Ou seja, eles estavam preocupados, na verdade, com benefícios desta terra, com benefícios nesta vida. E aí nós temos uma lição muito importante nesta passagem. Lamentavelmente, nós temos muitas pessoas hoje que são crentes, mas são crentes em Jesus para benefícios terrenos. São crentes em Jesus para ter a barriga cheia, um carro bom, um carro zero para andar, uma casa muito confortável, um bom salário. São pessoas que seguem a Jesus e buscam ser crente, mas tão somente para atender às suas necessidades físicas, às suas necessidades terrenas. E isso é muito perigoso, porque Paulo disse que se nós esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis dos homens. Portanto, crer em Jesus e seguir a Jesus com o intuito de se beneficiar nesta terra, não que Jesus não faça isso, Jesus ele tem poder para nos abençoar poderosamente com curas, com milagres, do mesmo jeito que ele fazia no tempo em que ele estava aqui na terra como homem, mas o verdadeiro propósito dos milagres de Jesus na nossa vida é nos fazer compreender o seu propósito espiritual. O objetivo dos milagres que atende às nossas necessidades neste mundo, os milagres que nos atendem na nossa vida física, na verdade, são sinais, o próprio João fala isso, que os milagres de Jesus são sinais para que nós entendamos os mistérios do Senhor Jesus. Entendamos Jesus como Filho de Deus, que morreu na cruz para satisfazer as necessidades da nossa vida espiritual.
nos dando a salvação, nos dando a vida eterna. Jesus, ele veio a este mundo para ser o pão da vida, a água da vida. Ele pode te dar o pão desta terra. Ele supre as suas necessidades nesta terra, sim, mas o principal objetivo de Jesus neste mundo é exatamente te dar a sustentação espiritual. O objetivo de Jesus é ser o alimento espiritual para você. É matar a sede da sua alma. Esse é o propósito do Senhor Jesus, fazer com que você tenha vida e vida espiritual. Para que assim como você come o pão para se sustentar fisicamente, você venha se alimentar do pão espiritual todos os dias, para que você tenha comunhão plena com Cristo e você possa viver eternamente. Tá bom? Bom, vamos lá. Nós temos agora o nosso comentário da lição, né? No primeiro tópico nós temos aqui Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Nós temos o primeiro subtópico aqui, a multiplicação dos pães e peixes, nós falamos um pouquinho sobre isso. No segundo subtópico nós temos o milagre, né? Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes, neste capítulo, como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. No terceiro subtópico ele fala sobre qual é o interesse da multidão. Qual era o interesse da multidão? Fica muito claro aqui que o interesse da multidão era se beneficiar apenas num plano terreno, humano. Eles não queriam entender Jesus como o pão da vida. Eles queriam pão, mas eles não entendiam Jesus como o pão da vida. Se nós lermos aí o capítulo 6, gente, e eu até sugiro que vocês façam isso, o capítulo 6 do Evangelho de João é muito interessante. Nós lemos aqui do versículo 1 até o versículo 14, Jesus multiplicando pães e peixes. Do versículo 16 até o versículo 21, Jesus havia se afastado para o monte, né? No versículo 15. E do versículo 16 até o versículo 21, encontramos Jesus retornando aos discípulos que já estavam no meio do mar da Galileia, enfrentando uma grande tempestade, e Jesus vem andando sobre as águas em direção aos seus discípulos e e acalma o vento que assoprava, né? Acalma a fúria também do mar. Bom, aí no versículo 22 em diante, nós temos Jesus se apresentando para aquela mesma multidão que foi alimentada. Jesus agora se apresenta para eles como o pão da vida. O que aconteceu? Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, juntamente com seus discípulos. Essa multidão foi atrás de Jesus, eles foram em busca de Jesus, e quando chega lá no versículo 25, Jesus lá do outro lado do mar da Galileia, eles encontram com Jesus lá. Olha a pergunta que eles fazem a Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram: Rabi, quando chegaste aqui? Eles perguntaram quando é que Jesus tinha chegado ali. Mas por que eles perguntaram? Porque eles queriam ouvir Jesus? Porque eles queriam estreitar a sua comunhão com Jesus? Não. Eles estavam interessados em outra multiplicação de pão, ou de pães, né, no plural. Eles estavam interessados em alimento para o seu corpo físico. E a prova disso é a resposta que Jesus dá no versículo 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, eu vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste pão e vos saciastes. Aí Jesus repreende no versículo 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Aí a multidão replica a Jesus. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Versículo 29, Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que criais naquele que ele enviou. Aí no versículo 30, a multidão vai vendo, hein? Vai observando a reação da multidão. Versículo 30, disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Versículo 31, nossos pais comeram o maná do deserto,
como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Vocês vejam a maldade, a sagacidade, a malícia dessa gente. Eles disseram assim, que sinal que o Senhor vai fazer para provar que tu és o Filho de Deus? Os nossos pais comeram o maná do céu que Moisés deu. Eles, os judeus, nessa época, eles acreditavam, porque isso era dito pelos rabinos, a tradição rabínica dizia que o Messias, quando viesse, iria fazer descer maná, pão do céu, como Moisés fez. E a tradição rabínica dizia que isso iria acontecer de forma permanente. Moisés, usado por Deus, né, trouxe o maná para o povo durante todo o período que o povo passou pelo deserto. Mas os judeus acreditavam, isso ensinado pelos rabinos, que o Messias, quando viesse, iria fazer descer novamente o maná e agora seria de forma permanente para matar a fome do povo. Então aqui, as pessoas que faziam parte da multidão colocaram Jesus nessa situação justamente com interesses. Eles agora colocaram Jesus nessa situação aqui, né, questionando com Jesus, dizendo, bom, que sinal que o Senhor vai fazer? O Senhor vai fazer descer pão do céu para nós? Porque se tu és o Messias, vai fazer descer pão para nós. Porque Moisés fez descer o maná. E o Senhor vai fazer isso porque, na verdade, era um desafio que eles estavam impondo ao Senhor Jesus aqui. E aí nós encontramos Jesus respondendo a eles. Versículo 32, disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Aí o povo replica, disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos desse pão. Versículo 35, Jesus lhes disse, eu sou. Jesus disse o seguinte, eu não vou dar pão igual Moisés deu. Eu não vou fazer descer maná para vocês. Eu sou maná. Eu sou o pão. Pão da vida. Na sequência, versículo 35. E aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas mas já vos disse que também vós me vistes e contudo não credes. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crer nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. O que Jesus está dizendo aqui? Aqueles que o receberem como pão da vida terão comunhão com Cristo, comunhão com o Pai. Se morrerem fisicamente, ressuscitarão naquele grande dia. Ou seja, estão cercados com toda a sorte de bênção, não se perderão, alcançarão a vida eterna aqueles que receberem Jesus como pão da vida. Aqueles que tiverem Jesus como pão vivo que desceu do céu. No versículo 41, o povo não entendeu a mensagem de Jesus ainda. No versículo 41, eles responderam aqui, né? Murmuravam, pois, os judeus, né? Murmuravam, pois, dele os judeus, porque disseram, eu sou o pão que desceu do céu. E diziam, não é este Jesus o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele descer do céu? Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu vem a mim. Não que alguém visse ao Pai, a não ser que aquele que é de Deus, este tem visto ao Pai. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Versículo 48, Jesus fecha aqui. Eu sou o pão da vida. Vós, pais, comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu,
para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então Jesus revela de uma forma muito clara aqui para aquele povo que ele não iria dar o pão como Moisés deu. Ele é o próprio pão. Ele é o pão vivo que desceu do céu. A multiplicação ali dos 5 pães e 2 peixes era, na verdade, para que o povo pudesse entender com mais facilidade que Jesus é o pão. Mas, infelizmente, aquele povo tinha um coração tão endurecido, uma mente tão fechada, uma visão tão encoberta, que não foram capazes de entender o propósito do milagre do Senhor Jesus. Bom, no segundo tópico da nossa lição, nós temos aqui, Jesus desafia a fé dos discípulos, nós já falamos sobre isso, né? No primeiro subtópico, Jesus subiu ao monte. No segundo subtópico, o desafio para os discípulos. Jesus pergunta lá a Filipe, né, o que iria fazer, qual era o plano que existia para alimentar aquele povo todo. No terceiro subtópico, nós temos aqui uma lição de provisão. Os discípulos descobriram o menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixes. E Jesus usou os 5 pães e 2 peixes para abençoar toda uma multidão. O que você tem nas mãos aí? O que você tem nas suas mãos? Jesus quer te usar, mas o que você tem nas mãos para oferecer a Jesus? A Bíblia diz: ninguém aparecerá diante de mim com as mãos vazias. Quando você traz a sua oferta, quando você traz algo de valor, algo que te custa, algo que custa para você, esse é o seu sacrifício. Aquilo que custa alguma coisa. Quando você oferece a Deus o seu coração, a sua vida, quando você oferece a Deus os seus talentos, as suas habilidades, quando você oferece a Deus o seu tempo, quando você oferece a Deus a sua alma, o Senhor vai usar, o Senhor vai fazer de você um instrumento, uma bênção. Esse menino, ele trouxe preciosos 5 pães e 2 peixes. E Deus fez desses 5 pães e 2 peixes alimento suficiente. Jesus fez desses pães e peixe alimento suficiente para atender uma grande multidão. Bom, o terceiro tópico da nossa lição traz aqui como título: Jesus, o pão que desceu dos céus. Primeiro subtópico: qual é o real interesse da multidão? Nós já falamos sobre isso, né? No segundo subtópico, nós temos aqui o pão do céu. O texto diz assim: não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois trata-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz: eu sou. Então, ele afirmando aqui: eu sou o pão vivo, eu sou o pão da vida. Jesus aqui está se identificando como o Deus que se encarnou, se fez homem para trazer vida a todos aqueles que nele crê. E no terceiro subtópico nós temos aqui o que é comer o pão. Nós temos aí na continuação desse texto em João capítulo 6, João chega a dizer aqui, né, escrever, né, o que Jesus disse, Jesus que disse, né? Jesus aqui na sequência do texto chega a dizer que versículo 54, quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Versículo 55, porque a minha carne é verdadeiramente a comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Versículo 56, quem come a minha carne e bebe meu sangue permanece em mim, e eu nele. Versículo 57, assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Versículo 58 para fechar. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram.
Quem comer este pão viverá para sempre. Ou seja, Jesus, usando aqui uma metáfora, ele diz que é necessário comer desse pão. É necessário beber desse sangue. Depois ele fala do pão como carne. Tem que comer dessa carne. Tem que beber desse sangue para estar vivo. E o que significa comer deste pão e beber desta carne? Beber deste sangue, né? O que significa comer deste pão e beber deste sangue? O que Jesus quis ensinar aqui para os seus seguidores, os seus discípulos? Jesus está falando de comunhão. Observe que o comentarista coloca aqui. Observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de o pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. Mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: este é o meu corpo, isto é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhe salvação e vida eterna. Quando é que eu como da carne e bebo do sangue de Jesus? Quando eu estou vivendo uma vida de comunhão. Na Santa Ceia nós temos o pão, que representa a carne do Senhor Jesus, temos o suco de uva, que representa o sangue de Jesus, e quando você participa da ceia, você está dizendo que você está em comunhão. Comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Então, o ato de comer aqui significa a manutenção da comunhão com Cristo, a manutenção da sua comunhão com o Senhor. Tá certo? A conclusão da lição diz assim: nesta lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu, um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material, que tem uma função fisiológica relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, ao alimento celestial, que proporciona vida em abundância eternamente. Muito bem, definimos então que Jesus, de fato, ele é o pão da vida, ele é o sustento da nossa vida espiritual. Enquanto estivermos nos alimentando deste pão, ou seja, enquanto estivermos em comunhão com Cristo, teremos vida abundante, vida eterna, e estaremos desfrutando de toda a sorte de bênçãos que está disponíveis para aqueles que têm uma vida de comunhão estreita com o Senhor Jesus. Bom, que Deus abençoe a todos vocês. Espero que esse comentário contribua para vocês aí no estudo desta lição, nesta semana aí que estaremos todos nós estudando em nossas escolas dominicais, né? Por todo esse Brasilzão nosso aí. Jesus, o pão da vida, dia 27 de abril de 2025. Vocês estarão aprendendo sobre isso nas nossas escolas dominicais. Que Deus abençoe a todos vocês. Se você puder, compartilhe aí o nosso vídeo, convide pessoas a fazerem parte do nosso canal, a se inscrever. É muito importante que se inscreva. Se você não se inscreveu, se inscreva no nosso canal. E se você já é inscrito aí, por gentileza, convide pessoas para se inscrever também. E comente aí na nossa lição aí, porque o seu comentário também é muito importante para nós. Deus abençoe a todos. Fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.